Olá, sou Jaime Pinto. Em 20 de maio de 2026 eu vi o programa Leste-Oeste de Nuno Rogério do passado domingo. Nuno Rogério costuma dispor de muita informação e partilhar muita informação. Portanto, vejo com frequência rubricas do Nuno Rogério, mas fiquei algo frustrado com o programa Leste-Oeste do passado domingo, porque houve alguns comentários que me levaram a ter dúvidas, que me deram a impressão de que Nuno Rogério estava muito concentrado nas árvores, e a ver muitas e muitas árvores, mas que não estava a ver realmente a floresta. E fiquei com dúvidas sobre se estava a entender o panorama geral. Pelo menos com a concentração que estava numa série de pormenores, penso que fez comentários que não eram os que eu esperava ouvir sobre questões de fundo. E então senti-me motivado para fazer este vídeo e vou mostrar palavras de Nuno Rogério. Será que Xi Jinping elogiou o movimento político MAGA, Make America Great Again, do Trump? Sim, e foi uma surpresa. Vamos ver o que é que ele diz. Vamos ver. De qualquer maneira, aquilo que vimos é obviamente surpreendente, porque trata-se de um elogio, não um elogio vago aos Estados Unidos, mas um elogio ao Make America Great Again e ao movimento MAGA e ao que ele diz, o renascimento do empreendedorismo e do patriotismo nos Estados Unidos. É interessante que nós vamos ver no panorama político português os partidos políticos que pareciam muito próximos, ou o partido político que parecia muito próximo da administração de Trump, que é essencialmente o Chega, é um dos partidos que, tanto quanto eu sei, tem protestado mais contra um uso abusivo da base das lajes, sem qualquer tipo de qualificações. Porquê? Porque é preciso não nos esquecemos que os chamados, isso também aconteceu em Itália com a senhora Meloni, aconteceu em França com a Frente Nacional. Os partidos nacionalistas defendem primeiro o seu interesse e não propriamente os interesses do chamado imperialismo. Ora, para falar sobre este assunto, perdoem-me, mas tem que começar pelo passado. Vou tentar ser rápido e, portanto, falar de forma um bocadinho simplificada, mas lembro que no século passado houve um período em que mandaram na Rússia e na China partidos comunistas, que eram realmente comunistas, que implantaram um marxismo na Rússia e na China, acabaram com a propriedade privada, com as empresas privadas, e que desejavam estender o comunismo pelo mundo todo. Desejavam espalhar o comunismo pelo mundo todo. Ora, isso não eram só palavras vãs. A Rússia conquistou países seus vizinhos, neles instaurou o comunismo e agrupou-os numa união, criou a União Soviética. Ora, isso levou outros países a temerem que Rússia e China acabassem por ir expandindo o comunismo e por levar a todo o mundo, ou quase todo. Houve outros países cujos dirigentes não queriam que o comunismo lhes fosse imposto pela força e que, como reação, procuraram alianças com os Estados Unidos da América. Houve países que fizeram alianças individualmente com os Estados Unidos da América, mas aqui no Atlântico Norte, ao pé do Atlântico Norte, foi criada a NATO, uma aliança de uma série de países. E com as alianças que foram criadas, realmente tornou-se arriscado para a Rússia, a União Soviética, e para a China continuarem a expandir o comunismo através de guerras e de conquistas. Mas a União Soviética não desistiu de expandir o comunismo para todo o mundo e apostou em apoiar partidos comunistas, personalidades comunistas, movimentos comunistas que surgissem noutros países e procurar espalhar propaganda, procurar convencer o máximo número de possíveis pelo mundo fora
procurar convencer as pessoas de que a União Soviética era um paraíso na Terra, porque tinha adotado o marxismo, tinha adotado o comunismo, realmente baseado no marxismo, e que já no Ocidente, que o Ocidente procurava promover o capitalismo, e que, portanto, havia aí um confronto, e que nesse confronto pois a União Soviética tentou convencer o máximo de pessoas pelo mundo fora de que a União Soviética é que estava do lado certo, é que tinha feito a escolha certa. E procurou enviar a sua propaganda e convencer pessoas, até mesmo em países do Ocidente, nomeadamente na Europa, e fez, e certamente que a União Soviética se empenhou em promover o comunismo na Europa, com a intenção de que acabassem por ser países europeus a quebrar as alianças, que acabassem por ser os próprios europeus a acabar com a CE, a União Europeia, a acabar com a NATO. Pois a União Soviética tudo fez para que o próprio Ocidente se dividisse, porque o Ocidente unido é um obstáculo difícil de ultrapassar, mas o Ocidente dividido e desunido, não. Repare-se que, particularmente aqui na Europa, não há qualquer país com uma dimensão minimamente comparável sequer à Rússia, menos ainda à União Soviética, com tantas pessoas como na Rússia ou perto, não há aqui dentro da União Europeia, a antiga CE, a União Europeia, não. Não há qualquer país com forças armadas tão numerosas e com tantos armamentos. Portanto, os países do Ocidente em geral, e especificamente aqui da Europa, divididos, não conseguem travar o expansionismo da Rússia, e o Ocidente dividido não consegue travar o expansionismo da Rússia e da China, e a União Soviética tentou que o Ocidente se dividisse, promovendo o comunismo, e até hoje o Partido Comunista Português é contra a União Europeia, é contra a NATO, e particularmente empenhado em fazer propaganda contra a NATO e contra os Estados Unidos da América. Ora, entretanto, o tempo passou, e houve mudanças muito grandes na Rússia e na China. Curiosamente, na Rússia, os próprios países que constituíam a União Soviética, incluindo a Rússia, acabaram por concluir que a propaganda que eles espalhavam para o resto do mundo estava errada, e que não era a Rússia, depois a União Soviética, quem tinha o sistema bom, que eles acabaram por concluir que o marxismo não dava bom resultado, que a Rússia e a União Soviética estavam cada vez mais atrasadas, tinham regularmente falta de bens essenciais, e então foram os próprios países da União Soviética que a dissolveram, e em geral adotaram o capitalismo, e isso aconteceu na Rússia, onde ainda existe hoje o Partido Comunista, mas é um partido de oposição sem poder. Quem realmente tem muito poder na Rússia é o Partido Rússia Unida, um partido nacionalista de que Putin foi um dos fundadores. Portanto, agora quem manda na Rússia é um grupo de pessoas nacionalistas encabeçadas pelo Putin. Curiosamente, também na China continua a ser o Partido Comunista que manda na China. No entanto, o mesmo partido que introduziu o marxismo, que acabou com a propriedade privada, as empresas privadas, reintroduziu as empresas privadas,
E foi depois disso que houve um grande progresso económico na China. A China, ao longo deste século, tem tido um grande crescimento económico que levou a tornar-se a segunda maior economia do mundo. E a China tem também tido desenvolvimento científico, e hoje em dia tem capacidade não só de copiar produtos ocidentais, mas também já tem as suas próprias empresas, as suas próprias marcas e tecnologias desenvolvidas internamente. Ora, Rússia e China, de 1991 para agora, tornaram-se países economicamente muito mais desenvolvidos. A China, então, depois teve um progresso imenso, mas mesmo a Rússia. E os nacionalistas que agora mandam em Rússia e China desejam novamente que os seus países façam conquistas e que expandam o seu poder no mundo, que conquistem territórios, que pressionem países vizinhos para que países vizinhos se tornem países vassalos, já não por quererem espalhar pelo mundo uma determinada ideologia, mas porque os nacionalistas que mandam agora na Rússia e na China acreditam que os seus países são superiores aos outros. Na Rússia, pois, acreditam que se a Rússia conseguiu tornar-se o maior país do mundo, apesar de não ser uma potência económica, isso é porque o povo russo é superior aos outros, e a Rússia é um país superior aos outros. Na China acreditam que têm tido um grande desenvolvimento económico, vão ser a maior economia do mundo, e que são um país superior aos outros também. Rússia e China, os seus dirigentes não se revêem na Carta das Nações Unidas, não acham que todos os países tenham os mesmos direitos. Entendem que Rússia e China, cada um, enfim, os russos acreditam que os russos, os chineses acreditam que a China, que são países especiais e que podem conquistar outros países ou pressionar outros países para lhes obedecerem, porque são países superiores aos outros. E mais uma vez o Ocidente é um obstáculo para a Rússia e para a China. Mais uma vez há uma guerra fria, porque, como se pode ver na Ucrânia, o Ocidente, se mantém unido, pode criar grandes dificuldades ao expansionismo da Rússia e da China. No caso da Ucrânia, pois é essencialmente da Rússia, se bem que a China, nos bastidores, sem querer que isso seja muito claro para o mundo, pois fornece tecnologias fundamentais à Rússia, para a Rússia poder continuar com a guerra na Ucrânia. Portanto, sem o apoio da China, a Rússia não teria conseguido manter uma guerra em larga escala na Ucrânia durante mais de 4 anos, apesar das sanções que lhe foram aplicadas pelo Ocidente. Mas, por outro lado, a Ucrânia, a seguir à Rússia, é o maior país da Europa, e tem-se batido, tem lutado pela sua independência com enorme bravura, enorme inteligência, enorme engenho. E deu uma contribuição fundamental para que houvesse uma evolução na guerra moderna. A Ucrânia tem tirado imenso partido de armas que não são das mais caras, muito pelo contrário, como drones, e usando drones que, entre os vários tipos de armamento, pois é armamento barato, não se compara com os aviões da Rússia, com os tanques, com os navios, mas o certo é que, usando principalmente drones, a Ucrânia já destruiu uma quantidade imensa de tanques russos, de veículos militares, e até já destruiu
uma série de navios russos. Portanto, a Ucrânia realmente tem surpreendido o mundo com o seu empenho na defesa da sua independência, com a sua bravura, mas também com a sua inteligência, com o seu engenho, com a sua capacidade com menos armamentos e com armamentos mais baratos conseguir causar os maiores problemas à Rússia. Mas ainda assim, se não fosse o apoio de países ocidentais, pois a Ucrânia teria ficado em algum momento teria ficado com falta de munições, com falta de armas, com falta de dinheiro, e a defesa da Ucrânia teria colapsado. Portanto, se não fosse toda uma série de países ocidentais terem apoiado a Ucrânia, pois a Rússia já podia ter posto um visto, já teria conquistado toda a Ucrânia, essa fase dos seus objetivos estaria ultrapassada, podia estar a planear a próxima invasão ou já a executá-la. Mas com os apoios que a Ucrânia tem recebido, com dinheiro, armas e munições, pois a Ucrânia não se afundou, não colapsou, sua defesa não colapsou, e a Rússia, ao fim de mais de 4 anos, ainda não conseguiu sequer conquistar todo o Donbass, uma região vizinha da Rússia, que está ligada à Rússia por estradas, por caminho de ferro, uma região onde é fácil a Rússia introduzir tanques, veículos militares, armas, munições, mas, portanto, se o mundo ocidental se une, continua a ser um grande obstáculo para o expansionismo da Rússia e da China. Mas se desunir, pois não há capacidade de países aqui na Europa de travarem o expansionismo da Rússia, e não há capacidade também de países no Oriente de travarem o expansionismo da China. Portanto, há uma nova Guerra Fria. Novamente, Rússia e China querem que o Ocidente se divida e que enfraqueça. Mas agora, Rússia e China já não fazem questão de apoiar só personalidades e partidos que sejam comunistas. Rússia e China agora estão abertas a apoiar quaisquer partidos, quaisquer personalidades, desde que possam criar divisões no Ocidente, desde que sejam contra os Estados Unidos da América, contra a NATO, e, portanto, Rússia e China tanto podem apoiar o regime comunista de Cuba, o regime da Venezuela, como podem apoiar Viktor Orbán, da extrema-direita nacionalista, que criou o Partido Patriotas pela Europa, ao qual pertencem partidos como, por exemplo, o RN de França, de Marine Le Pen, mas também o Vox de Espanha ou o Chega em Portugal, também o partido de Salvini, mas atenção, não o da primeira-ministra italiana, que é de um outro partido na Itália e que está integrado num outro partido dentro da União Europeia e, portanto, que é de uma outra área rival, não é da extrema-direita mais ligada ao Putin, como são os partidos como é o Partido Patriotas pela Europa, criado pelo Viktor Orbán, que foi o principal cavalo de Troia, não é o único, e agora perdeu eleições. Portanto, a Rússia terá que apostar noutros políticos, mas enquanto o Viktor Orbán foi primeiro-ministro, depois transformou-se no principal cavalo de Troia da Rússia dentro da União Europeia e prestou um serviço absolutamente
precioso à Rússia, atrasando tanto quanto pôde todas as sanções da União Europeia à Rússia e todas as ajudas da União Europeia à Ucrânia, e dando informações à Rússia, o que já está aprovado através de escutas telefónicas e até acedendo a pedidos da Rússia, está aprovado por escutas telefónicas, que houve pedidos do Ministro dos Negócios Estrangeiros russo ao Ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, do governo de Viktor Orbán, e que esses pedidos que a Hungria acedeu aos pedidos da Rússia. Portanto, sem dúvida que Viktor Orbán prestou um serviço com imenso valor para a Rússia, sendo certo que as sanções europeias e as ajudas à Ucrânia pois têm criado grandes dificuldades à Rússia, por isso a Rússia não conseguiu conquistar toda a Ucrânia e nem sequer todo o Donbass em mais de 4 anos de guerra em larga escala. E repare-se que o Donbass, a Rússia conquistou uma pequena parcela do Donbass em 2014, portanto já estava presente no Donbass desde 2014. Mas, portanto, as sanções ocidentais fazem efeito sobre a Rússia, e as ajudas à Ucrânia têm permitido realmente que a Ucrânia não colapse e continue empenhada na sua defesa. Mas ainda assim as sanções à Rússia e os apoios à Ucrânia teriam tido um impacto maior se tivessem apanhado a Rússia de surpresa, se não tivesse havido tempo para a Rússia se preparar e para de alguma forma se adaptar. E portanto a ajuda que Viktor Orbán deu à Rússia foi absolutamente preciosa. E é claro que Putin desejaria muito mais, e por isso apoiou pai e filha Le Pen, que receberam apoios da Rússia, Salvini na Itália, no tempo ainda da Liga do Norte. Por isso a Rússia se aproximou de Viktor Orbán. Por isso há ligações da AfD alemã à Rússia. Ainda penso que talvez há um ano atrás reuniu-se Marine Le Pen com Viktor Orbán para criticarem as sanções à Rússia, para incitarem a União Europeia a acabar com as sanções à Rússia. Portanto, a Rússia tem apoiado o crescimento da extrema-direita no Ocidente, e certamente que aqui na Europa, e isso tem dado frutos, não tantos como o Putin desejaria, porque efetivamente o o RN de França não está no poder, a AfD alemã não está no poder, mas é um risco que a Europa está a correr. É um risco que está a correr porque esses partidos estão a ter um êxito muito maior do que alguma vez tiveram partidos comunistas enquanto a União Soviética os promoveu. Aqui na Europa nunca esteve perto de conseguir acabar com a CEE, depois a União Europeia, mas agora há um risco real. Veja-se o que disse aqui Marine Le Pen, precisamente aqui em Portugal, ao lado do André Ventura. Vamos ver. Je voudrais dire que nous ne sommes pas contre l'Europe, nous sommes contre l'Union européenne. Et c'est justement parce que nous aimons l'Europe que nous sommes contre l'Union européenne. Ora, quem realmente
lançou o esforço de promover a extrema-direita nacionalista no Ocidente, não foi o Putin. Não foi o Trump, foi sim o Putin. A Rússia, depois no século passado, procurou dividir o Ocidente promovendo o marxismo. Atualmente, Rússia e China promovem qualquer partido da extrema-esquerda à extrema-direita que possa dividir o Ocidente, qualquer partido, quaisquer políticos. E a Rússia atualmente tem uma preferência até pela extrema-direita nacionalista. E assim, não é de todo em todo de espantar que a Rússia ou a China que elogiem o movimento MAGA dos Estados Unidos, pois o movimento MAGA é um movimento nacionalista, um movimento que pretende o isolamento dos Estados Unidos, que os Estados Unidos se virem só para dentro, que não que parem com os gastos militares em países distantes dos Estados Unidos. Pois é isso mesmo que querem a Rússia e a China. Porque o Ocidente unido é um grande obstáculo para o expansionismo da Rússia e da China. Mas se países se isolarem, se dividirem, pois deixam de impedir o expansionismo da China e da Rússia. E portanto é claro que os dirigentes chineses têm todos os motivos para elogiar o movimento MAGA. Isso não é de todo em todo surpreendente. Aliás, o próprio movimento MAGA e o Trump não são uma causa, são um efeito. Lembro que nas primeiras eleições em que Trump participou, concorreu contra Hillary Clinton, depois ganhou em mais estados do que aqueles que precisava para sair vencedor das eleições, conseguiu mais grandes eleitores do que aqueles que precisava para sair vencedor, mas houve vários estados em que ganhou por muito pouco, ficou teve vitórias com muito poucos votos a mais do que Hillary Clinton. E nos últimos tempos, antes das eleições, a Rússia, através do Wikileaks, foi dando a conhecer mensagens de correio eletrónico que Hillary Clinton tinha enviado sem ser por servidores oficiais, enquanto tinha sido secretária de Estado. Uns anos antes, depois Hillary Clinton tinha sido secretária de Estado, e enquanto secretária de Estado não lhe era permitido fazer como fazemos nós, qualquer cidadão comum que recorre a uma empresa privada para ter acesso à internet. A Hillary Clinton tinha a obrigação de enviar, enquanto secretária de Estado, mensagens de correio eletrónico só através de servidores oficiais. E os serviços de informação russos, através da pirataria informática, tendo entrado através de pirataria informática em computadores do Partido Democrático, para obterem quaisquer informações que pudessem ser úteis contra a Hillary e quaisquer informações que pudessem ser negativas para a imagem da Hillary. Depois descobriram que Hillary Clinton tinha enviado mensagens por correio eletrónico por servidores particulares, como fazem os cidadãos comuns, mas que o tinha feito enquanto era secretária de Estado e que não era permitido. Ora, essa informação foi divulgada pelo Wikileaks e a Rússia foi divulgando pacotes de mensagens de correio eletrónico enviadas por Hillary Clinton e, portanto, foi alimentando
essa crítica, esse tema, foi alimentando esse tema para que o tema ganhasse destaque, ganhasse importância e fosse referido em noticiários, nos jornais, enfim, pela comunicação social em geral, e isto nas vésperas das eleições. E veja-se o que Trump disse sobre o Wikileaks. É claro que Trump tirou partido das informações que a Rússia publicou através do Wikileaks. Veja-se o que Trump disse sobre o Wikileaks. WikiLeaks, I love WikiLeaks. These WikiLeaks. It's been amazing what's coming out on WikiLeaks. The wonder of WikiLeaks. WikiLeaks has done a job on her, hasn't it? Oh, we love WikiLeaks. Boy, they have really WikiLeaks. 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 The WikiLeaks revelations. WikiLeaks, right? WikiLeaks. This WikiLeaks is like a treasure trove. Ora, para além disso, a Rússia, que já tinha no século passado apoiado partidos comunistas e personalidades comunistas, e que o soube fazer discretamente, recorrendo aos seus serviços de informação ao KGB, que foi onde o Putin começou a sua vida profissional. Putin quis ser um homem do KGB, conseguiu ser um homem do KGB, e isso teve um grande impacto para Putin, que depois de chegar ao poder na Rússia, que levou outras pessoas do KGB para cargos importantes no Estado russo. E depois o Putin pôde ver que a Rússia criou uma rede de parceiros, de tentáculos pelo resto do mundo, que espalhavam a sua propaganda. Estou aqui a dizer a Rússia, mas era a União Soviética, criada pela Rússia. E apesar de não ter conseguido com isso dividir o Ocidente, ainda assim conseguiu convencer milhões de ocidentais com a sua propaganda. Ora, hoje em dia a Rússia, pois, já não aposta só em espalhar a sua propaganda para marxistas, para comunistas. E o Putin tem a noção de como a Rússia conseguiu estender braços para muitos lados do mundo, e hoje em dia segue uma outra estratégia que permite ainda ter muito mais, direi mesmo, tentáculos, porque a Rússia tanto coopera com partidos da extrema-esquerda, como é o caso, por exemplo, do Partido Comunista Cubano, como com partidos da extrema-direita, como é o caso do Viktor Orbán na Hungria, do RN em França, da AfD na Alemanha. Volto a lembrar que, por acaso, a primeira-ministra da Itália não faz parte. A primeira-ministra da Itália é de um outro partido na Itália, e de um outro partido na União Europeia, que não é o partido mais próximo de Putin. O partido mais próximo de Putin é o dos Patriotas pela Europa. Hoje em dia ainda é mais fácil para a Rússia espalhar a sua propaganda, porque o pode fazer até diretamente através de sites na internet, de vídeos, de textos que produz e que insere em redes sociais, com contas, portanto, pessoas de uma entidade russa que tem essa função, pois criam contas com nomes que parecem ser de pessoas de outros países, e depois, através dessas contas, espalham propaganda criada em línguas de outros países, e depois outros cidadãos, se há vídeos que são cativantes, ou imagens ou textos,
e naturalmente que a Rússia produz vídeos, imagens e textos muito críticos para a NATO, para anteriores presidentes norte-americanos que não o Trump, para a União Europeia, para o Ursula von der Leyen. Ora, vídeos altamente críticos podem agradar, seja simplesmente a cidadãos descontentes com a vida, seja a cidadãos de extrema esquerda, seja a cidadãos de extrema direita, que depois pegam naqueles vídeos pensando que são dos seus compatriotas e que os redistribuem, não é? Que enviam outros amigos, que enviam outros amigos, que enviam outros amigos. E, portanto, propaganda que a Rússia produz circula diretamente em países-alvo para a qual a Rússia os distribui. Mas no caso dos Estados Unidos, para além da propaganda inserida na internet, em redes sociais, ainda houve os serviços de informação da Rússia entraram em computadores do Partido Democrata, conseguiram obter mails da Hillary e depois foram despejando os mails, tornando-os públicos aos pacotes consecutivamente ao longo do tempo da campanha eleitoral, usando para isso o WikiLeaks. E no final, o Trump houve uma série de estados em que ganhou por poucos votos. Portanto, muito provavelmente sem a ajuda da Rússia, a carreira do Trump teria acabado logo ali, teria perdido as eleições com Hillary Clinton e a carreira teria acabado logo ali. E portanto, o Trump não teria tido a possibilidade de transformar o Partido Republicano, que se transformou muito desde que o Trump pela primeira vez se tornou presidente até hoje, e por isso hoje, no seu segundo mandato, o Trump pode ir muito mais longe do que foi no primeiro, nos ataques à NATO, na equipa que ele escolheu, nas guerras tarifárias, portanto, a fazer guerras com os países aliados, em apoiar a Rússia. Trump pode ir muito mais longe do que no primeiro mandato, porque já transformou consideravelmente o Partido Republicano, já o afastou daquilo que era um partido a favor do comércio livre, dos acordos comerciais, da redução de tarifas, um partido a favor de alianças como a NATO e de alianças também com países do Oriente. Trump transformou e para isso recebeu um apoio da Rússia, sem o qual provavelmente não teria sido presidente. Ora, Trump tem uma ligação à Rússia muito antiga, que vem desde os anos 80, uma estranhíssima ligação à Rússia. Poderia apresentar aqui muitos dados, mas vou aqui apresentar apenas comentários de um ex-agente do FBI que participou na investigação que foi feita sobre a interferência russa nas eleições em que o Trump pela primeira vez se tornou presidente. Vamos ouvir o que ele diz. The Special Counsel investigation actually ended up indicting 24 Russians. 12 of those Russians were actual card-carrying Russian intelligence officers with the Russian Military Intelligence Service, the GRU. The indictment charges 12 Russian military officers by name for conspiring to interfere with the 2016 presidential election. 11 of the defendants are charged with conspiring to hack into computers, steal documents, and release those documents with the intent to interfere in the election. So when people say to me, well, the investigation into Russia influence in the campaign found nothing, I say, you haven't read the reports. Ora, assim, o Trump ele não é a causa da subida da extrema-direita no Ocidente. Ele é uma consequência
da promoção que a Rússia tem feito da extrema-direita no Ocidente. E repare-se que, assim como o Orbán na União Europeia depois tudo fez para travar as ajudas à Ucrânia e as sanções à Rússia, não conseguiu impedir, mas conseguiu atrasar, e só isso já foi precioso para a Rússia. Pois o Trump, como presidente dos Estados Unidos, pôde ir mais longe. Vejamos o que o próprio Trump diz. Equipment to NATO. We're not spending any money, we're making money, but I don't want to talk about making. I want to talk about we're no longer involved with funding Ukraine, but we are involved with trying to stop the war or the killing. Portanto, não há dúvida nenhuma de que as apostas que a Rússia tem feito de promover tentáculos para o Ocidente, seja através da extrema-esquerda, seja através da extrema-direita, hoje em dia até com uma preferência pela extrema-direita nacionalista, pois esses tentáculos dão frutos. Têm dado frutos. Certamente que o Putin tinha a expectativa de que, com o fim do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, que a Ucrânia caísse. Ainda assim, a União Europeia conseguiu aumentar os apoios, e mais alguns países que também apoiam a Ucrânia, como por exemplo o Reino Unido, o Canadá, e assim Putin e Trump têm ficado frustrados porque não caiu a Ucrânia, não caiu o Zelensky, e a Ucrânia continua a conseguir defender-se, mas esta capacidade que o Ocidente tem demonstrado de dificultar o expansionismo da Rússia pode ser colocado em risco se vier a ganhar eleições em França, o RN de Marine Le Pen, ou a AfD na Alemanha, ou pior ainda, o RN e a AfD, porque aí já não estamos a falar da pequena Hungria, já estamos a falar de países que podem realmente lançar o caos na União Europeia ou acabar com a União Europeia. E é esse o objetivo assumido, que até já foi assumido por um amigo de Putin. Vejamos o que disse um amigo de Putin. So how would you define a perfect Europe for you? Oh, that's easy. Party of Freedom in Austria, National Front in France, and Alternative für Deutschland in Germany. So concretely, you would expect from a party like the National Front to make France independent. Get out of NATO? Get out of NATO? Get out of the European Union? Yes. I sympathize Jean-Marie Le Pen, and I believe that he's a man from the big letter M. How did you help him get this money? I have friends, and these friends were more motivated to help politicians in Europe. Basically, you connected him with... Yes. Okay. Portanto, eu não sei, não sou... Não poderia estar aqui a fornecer informações sobre armamentos como faz o Nuno Rogério. O Nuno Rogério tem uma quantidade imensa de informação que eu não tenho. Mas na questão aqui essencial no nosso tempo é que está a decorrer uma nova Guerra Fria. Nesta nova Guerra Fria, a Rússia e a China querem dividir e enfraquecer o Ocidente, e para isso já não se limitam a promover o marxismo, o comunismo, já promovem quem quer que seja que possa dividir o Ocidente. E a extrema-direita também o pode fazer, seja se cria laços próximos com a Rússia ou com a China,
mas mesmo sem ter laços próximos, porque efetivamente há pessoas no Ocidente, nomeadamente aqui na Europa, que têm uma espécie, uma nostalgia do tempo em que países europeus foram grandes potências mundiais e que desejariam ver esses países saírem da União Europeia, saírem da NATO, para recuperarem a totalidade da sua soberania e voltarem a ser isoladamente grandes potências mundiais. Só que isso não é realista. O Ocidente, se coopera economicamente e militarmente, é uma grande força que pode travar o expansionismo da Rússia e da China. Mas hoje em dia, quer dizer, um país com a dimensão da França ou um país com a dimensão da Alemanha, com entre 60 a 80 milhões de pessoas, não conseguem travar a Rússia, que é o maior país do mundo, que tem por volta de 140 milhões de pessoas, que tem forças armadas muito superiores a quaisquer uma na Europa, e ainda por cima a Rússia é apoiada pela China, que tem mais de 1.000 milhões de pessoas e que é a segunda economia do mundo e que se tem aproximado dos Estados Unidos da América. E efetivamente Rússia e China cooperam outra vez, e já apareceu, já vi na internet, e se calhar até, e acho que já vi mostrado na comunicação social até, um mapa que alguém fez desenhado à mão, com humor, mas que penso que responde muito ao que se passa na realidade, com uma divisão do mundo em três, que é aquela que o Putin tem tentado convencer Trump que deve ser feita, com a Europa para a Rússia, a Ásia para a China, e o continente americano para os Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos que conquistem a Groenlândia, o Canadá, já a Venezuela ou Cuba, isso já não agradaria da mesma maneira à China e à Rússia, mas de qualquer maneira, fundamental para a Rússia e a China querem os Estados Unidos virados só para si próprios, ou quando muito para o continente americano, e não a travar o expansionismo da Rússia na Europa e da China no Oriente. E acho que, olhando objetivamente para a presidência de Trump, pois o Trump alinha perfeitamente com essa visão. Agora, o Trump é incoerente e, portanto, foi convencido por Netanyahu da importância da guerra no Irão, e que o Irão estava fraco, que os serviços de informação israelitas sabiam que líderes do Irão iam estar em determinados locais e que havia ali uma oportunidade para se derrubar o regime. Ora, essas informações aparentemente estavam corretas. Israel e Estados Unidos conseguiram realmente eliminar uma série de líderes do regime iraniano, só que foram eliminados esses, mas há outros precisamente com as mesmas ideias, com o mesmo fanatismo, com os mesmos objetivos. Portanto, esses foram substituídos por outros. O regime não caiu, fechou o Estreito de Hormuz e criou um problema enorme. E, portanto, em vez do regime cair rapidamente, surgiu um problema grande, até para os próprios Estados Unidos, onde têm subido preços de forma que desagrada ao povo norte-americano e que faz cair a popularidade do Partido Republicano. Ora, perante esse falhanço deste ataque ao Irão, pois aí o Trump começou a criticar a NATO
A NATO, que se ele pudesse ter destruído, teria destruído, mas não, se tivesse pedido de retirar os Estados Unidos da NATO, como retirou de muitas organizações da ONU, pois o Trump tê-lo ia feito, não faz porque não depende só dele, era preciso uma votação do Congresso, mas não tendo feito isso, fez declarações dizendo que se os Estados Unidos fossem atacados não seriam ajudados pela Europa, o que é uma falsidade, tendo em vista o que se passou após o 11 de setembro. Foi a única vez que o artigo 5º da NATO foi acionado, foi pelos Estados Unidos, e os outros países da NATO apoiaram os Estados Unidos depois no ataque ao Afeganistão para se perseguir a Al-Qaeda, que tinha planeado o ataque do 11 de setembro aos Estados Unidos. Portanto, a única vez que foi acionado o artigo 5º da NATO foi pelos Estados Unidos, e os parceiros dos Estados Unidos apoiaram os Estados Unidos. Portanto, era falso que os parceiros não apoiassem os Estados Unidos se os Estados Unidos fossem atacados. Isso chegou a acontecer e os Estados Unidos foram apoiados pelos seus parceiros. E o Trump também levantou dúvidas sobre se os Estados Unidos apoiariam países da NATO que fossem atacados, por exemplo, pela Rússia, e muito particularmente países da NATO que pagassem menos, antes era 2% do PIB, e depois o Trump arbitrariamente subiu para 5% do PIB. Portanto, o Trump tudo tem feito para descredibilizar a NATO, tem atacado a União Europeia, o Trump e o vice-presidente também, J.D. Vance. Mas agora que se complicou o caso no Irão, pois o Trump atira culpas para a NATO, diz que a NATO é que não faz nada, e a NATO é que não ajuda, e a NATO é que não serve para nada. A NATO, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, não é uma organização que tem a obrigação de ter meios militares para atuar no Golfo Pérsico. E o Trump não consultou a NATO, não consultou os países da Europa. E repare-se, quando o Iraque conquistou o Kuwait, pois o presidente Bush pai demorou uma série de meses a criar uma coligação, e deu uma série de meses para o Pentágono criar um plano militar. E depois, quando foi por diante, passado uma série de meses, a operação para libertar o Kuwait, pois essa operação funcionou em pleno, com a participação dos Estados Unidos e de uma série de outros países aliados. Portanto, houve aí uma série de meses até a operação ir para a frente, mas durante esses meses a operação foi bem preparada diplomaticamente e militarmente. Quando foi feita, tinha pés e cabeça e teve sucesso. Aqui, pois houve uma oportunidade, porque os serviços de informação perceberam que líderes importantes personalidades do regime do Irão iam estar em certos sítios e que poderiam aproveitar essa oportunidade para eliminar essas pessoas. Só que eliminaram essas pessoas, mas o regime continuou. E, portanto, avançaram com uma operação precipitadamente, sem prepararem bem nem diplomaticamente nem militarmente, e depois meteram-se num grande problema, em que agora o Irão, não só o regime não caiu, mas ainda diz que a partir de agora que vai passar a cobrar portagens para a circulação no Golfo Pérsico e pela passagem no Estreito de Hormuz. Ora, a Europa não tem qualquer culpa disso, a NATO não tem qualquer culpa disso, e o Trump, que tudo fez para desacreditar a NATO, vem agora dizer a culpa é da NATO, que a NATO não fez e não ajudou. E
ainda teve a lata de dizer que os Estados Unidos ajudaram a Europa porque ajudaram a Ucrânia. Sim, os Estados Unidos, com a anterior presidência, com o Joe Biden, ajudaram a Ucrânia, é absolutamente verdade, mas depois do Trump chegar à presidência, cortou todos os apoios financeiros à Ucrânia, até ajuda humanitária. Portanto, e repare que os Estados Unidos, ao contrário da Rússia, não guardam as suas armas durante muitas décadas, não guardam armas e munições durante muitas décadas, consideram que ao fim de um certo tempo que as munições começam a ter probabilidades de falharem, não funcionarem, de acordo com o seu funcionamento normal, não é? Consideram que armas e veículos militares podem ter, ao fim de um certo número de anos, depois podem ter avarias, podem ter problemas crescentes, e então os Estados Unidos eliminam as munições que têm ao fim de uns tantos anos de as terem produzido, e no caso de armas, ou oferecem a países amigos ou as mandam para a sucata. Armas, veículos militares, portanto os Estados Unidos vão rodando o material antigo que têm, ou é destruído ou é oferecido a países amigos. Ainda assim, o Trump prefere destruir material que tenha a enviar para a Ucrânia, porque o seu amigo é o Putin. E inflaciona o valor da ajuda que foi dada pelos Estados Unidos à Ucrânia no tempo do Biden, apresenta um valor exagerado, e mesmo o valor certo, que ainda assim é de um elevado número de milhares de milhões de dólares, mas isso não é realmente a maior parte desse dinheiro não foi para a Ucrânia. Esse dinheiro foi para empresas dos Estados Unidos da América para adiantar a compra de novos armamentos para as Forças Armadas dos Estados Unidos, e foram enviados então armamentos e munições que se aproximavam do fim da validade para a Ucrânia. Portanto, a maior parte do dinheiro ficou realmente dentro dos Estados Unidos, e foi só um avançar. As Forças Armadas avançaram as encomendas e enviaram o equipamento que tinha mais antigo e munições para a Ucrânia. Portanto, é falso que os Estados Unidos tenham enviado para a Ucrânia todos aqueles milhares de milhões que o Trump diz. E de qualquer maneira, quando o Trump se tornou presidente, depois deixou de doar à Ucrânia o que quer que seja, fossem armas ou munições, fossem razoavelmente novas ou fossem as que estão para ser destruídas. Deixou de doar dinheiro para o Estado ucraniano, e acabou até com doações de humanitárias. Mas ainda assim agora tem lá a dizer os Estados Unidos ajudaram a Europa e tal. Mas o Trump não é o criador da extrema-direita na Europa, é já um reflexo dos esforços feitos pela Rússia para expandir a extrema-direita nacionalista no Ocidente. Para a Rússia e a China, estará muito bem se o Ocidente se dividir, seja por influência de grupos marxistas, seja por influência de grupos nacionalistas. Efetivamente, há nacionalistas que sonham com que a França se torne a velha França, ou a Alemanha na velha Alemanha, ou Portugal no velho Portugal. Só que hoje em dia esses países isoladamente não têm a capacidade de ser as grandes potências que foram no passado. Hoje em dia o Ocidente, se cooperar,
pode continuar a ser um grande entrave ao expansionismo de Rússia e China. Se dividir, não. E por isso é que Rússia e China apoiam, hoje em dia, não só marxistas, mas também quaisquer partidos e quaisquer movimentos, até à extrema-direita nacionalista, porque hoje em dia, para a Rússia e para a China, que já não estão interessadas em espalhar pelo mundo uma determinada ideologia, tanto faz que o Ocidente se divida por causa do marxismo, como que se divida e que enfraqueça por causa do nacionalismo. Ora, assim, não é de todo em todo surpreendente que China ou Rússia elogiem o movimento MAGA. Penso que falei mais tempo do que aquilo que eu pretendia. Desculpem, mas penso que esta nova Guerra Fria é uma grande questão do tempos modernos. Na outra Guerra Fria, o mundo livre venceu. Agora, penso que é mais difícil vencer, precisamente porque a Rússia e a China estão mais fortes e porque os tentáculos que espalham são mais variados. É mais difícil para a população em geral identificar e perceber que tanto o Partido Comunista de Cuba, por exemplo, está ligado à Rússia e à China, como também partidos nacionalistas de extrema-direita na Europa, como por exemplo o partido lá do Viktor Orban, ou a RN em França, ou a AfD na Alemanha. A Rússia e a China hoje têm uma diversidade de tentáculos que se espalham pelo Ocidente para tentar dividir o Ocidente, que lhes dão mais hipótese de ter sucesso. Portanto, eu não sei se desta vez o mundo livre vai sair outra vez vencedor ou se não vai. Portanto, isso é algo que me preocupa, e desculpem que por isso acabei por falar mais do que aquilo que pretendia. Para quem considera que esta matéria é importante, peço que subscrevam o canal, que façam gosto, e até breve, espero.